Nos últimos tempos, um grande número de pessoas tem se questionado: estamos vivendo os últimos dias da humanidade? Como muitos profetas anunciaram. Entre as vozes que se destacam nessa discussão, um dos principais é Daniel Mastral, um ex-membro de uma seita satânica que, após sua conversão ao cristianismo, passou a dedicar sua vida a estudar a Bíblia e as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Suas previsões incluem eventos cósmicos, figuras políticas e sinais naturais, muitos dos quais ele acredita estarem diretamente ligados ao cumprimento das profecias apocalípticas da Bíblia. Nesse vídeo, vamos explorar as 5 principais profecias de Daniel para o que está por vir. Alinhamento planetário. Uma das previsões mais fascinantes feitas por Daniel Mastral é sobre o raro alinhamento planetário que ocorrerá entre 2024 e 2025. Esse fenômeno astronômico, que ocorre uma vez a cada centenas de milhares de anos, é considerado um sinal cósmico importante, algo que, segundo Mastral, não pode ser ignorado. Ele aponta para a profecia de Joel, capítulo 2, onde Deus fala sobre prodígios no céu e na terra, alertando que eventos como esses são sinais dos últimos dias. O evento que Mastral destaca ocorre em 2025, quando os planetas do Sistema Solar se alinharão de forma única. Para Mastral, isso não seria apenas uma curiosidade astronômica, mas uma manifestação direta do plano divino. O alinhamento de 2025 é descrito como algo que não ocorre há mais de 180 milhões de anos, e a sua proximidade com os eventos de 2024 cria um contexto que ele vê como altamente significativo no cumprimento das profecias de Daniel e Joel. Mastral acredita que, além de ser um fenômeno fascinante, esse alinhamento planetário é um aviso do céu para a humanidade, um sinal que os tempos finais estão mais próximos do que imaginamos. E ele chama atenção para a ligação entre os sinais astronômicos e os eventos descritos na Bíblia, enfatizando que esse tipo de fenômeno sempre foi interpretado como um presságio do fim. Donald Trump. Outro ponto crucial nas profecias de Daniel Mastral está relacionado à figura de Trump. Mastral, já antes da ascensão política de Trump, previu que ele teria um papel importante no cenário global e especialmente nas profecias relacionadas ao fim dos tempos. Para Mastral, Trump não é apenas uma figura política, mas alguém escolhido para cumprir um papel profético nos eventos que precederiam o fim do mundo. Durante seu mandato como presidente, Trump fez movimentos políticos e diplomáticos que tiveram um impacto significativo no cenário global, especialmente no que diz respeito ao Oriente Médio e Israel. Mastral acreditava que a posição de Trump sobre questões como Jerusalém era um sinal claro de que ele estava cumprindo um papel divinamente orquestrado, conforme as profecias bíblicas. Em 2017, Trump tomou a decisão controversa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos para lá. Mastral via esse movimento como um cumprimento das Escrituras, em que a Bíblia fala sobre a centralidade de Jerusalém nos eventos dos últimos dias, especialmente no que diz respeito ao retorno de Cristo. Para Mastral, essas ações de Trump eram sinais do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Além disso, ele também acreditava que figuras próximas a Trump, como o genro Jared Kushner, poderiam ter papéis cruciais na implementação de planos globais que se alinhassem com as previsões bíblicas. A ascensão de Trump para Mastral representava o início de uma nova fase no cumprimento das profecias que levariam à restauração de Israel e ao cumprimento do que muitos acreditam ser a preparação para a última batalha, o Armagedon. Lua de sangue e outros fenômenos. Um dos sinais mais impactantes que Daniel Mastral apontou são os fenômenos celestes, como a lua de sangue que ocorreu entre 2014 e 2015. A lua de sangue, um eclipse lunar total, onde a lua adquire uma tonalidade avermelhada, é mencionada nas escrituras bíblicas como um dos sinais que precedem o fim dos tempos. Mastral acreditava que a ocorrência desses eclipses não era uma mera coincidência, mas sim um claro cumprimento das profecias descritas no livro de Joel. O livro de Joel, capítulo 2, descreve a lua de sangue como um dos prodígios no céu, que ocorreriam antes do grande dia de Deus. Mastral apontou que a série de luas de sangue que ocorreram em 2014 e 2015 deveria ser vista como um alerta para a humanidade, um sinal de que a volta de Cristo estava mais próxima. Ele acreditava que a lua de sangue representava um símbolo de juízo divino, onde o céu e a terra se intercalam,
para dar aviso ao mundo sobre a iminente volta do Senhor. Ele conectou esses sinais celestes com outros fenômenos naturais e eventos cósmicos, como terremotos, furacões e tsunamis, que ele via como consequências dos tempos finais. Ele acreditava que o aumento desses desastres naturais e eventos extremos era um reflexo do aumento da maldade na Terra e da intensificação das forças espirituais que antecedem o fim do mundo. Intensificação das tribulações e a segunda onda profética. Mastral também acreditava que a partir de 2025 a humanidade entraria em uma nova fase de tribulação, conhecida como a segunda onda profética. Ele previu que após o alinhamento planetário e os fenômenos cósmicos dos anos de 2024 e 2025, começaria um período de intensificação das dificuldades e perseguições, especialmente para os cristãos. Esse período de tribulação seria marcado por um argumento na perseguição religiosa e no surgimento de falsos profetas, como mencionado por Jesus em Mateus 24. A segunda onda profética para Mastral seria um momento de grande aflição para a humanidade, mas também uma oportunidade para os cristãos se firmarem na fé e se prepararem espiritualmente para o que estava por vir. Ele acreditava que nesse período muitos seriam levados a abandonar a fé, mas que um remanescente fiel permaneceria firme, aguardando o arrebatamento prometido nas Escrituras. Essa segunda onda também incluiria a intensificação das manifestações de falsos ensinamentos e doutrinas, algo que Mastral acreditava ser um dos maiores desafios para a Igreja nos últimos tempos. Ele alertava para a necessidade de discernimento espiritual, para que os fiéis não fossem enganados por mensagens que se desviassem do Evangelho verdadeiro. Além dos sinais naturais e cósmicos, Mastral também acreditava que os fenômenos astrológicos desempenham um papel crucial no cumprimento das profecias bíblicas. Ele via os movimentos dos planetas e os alinhamentos e os eclipses não apenas como eventos astronômicos, mas como sinais que Deus usa para comunicar sua vontade e preparar a humanidade para o fim dos tempos. Mastral mencionava que a interpretação dos sinais celestes e astrológicos sempre foi uma parte importante da tradição profética. Para ele, o alinhamento planetário previsto para os anos de 2024 e 2025 não era um evento a ser tratado com superficialidade, mas um fenômeno profundo que apontava para a proximidade do grande juízo de Deus. Fiéis que permanecem. Por fim, uma das mensagens centrais de Mastral era de que, apesar da grande renúncia e engano, sempre existiria o restante de fiéis que permaneceria firme em sua fé até o fim. Ele acreditava que mesmo com o aumento das dificuldades e da perseguição, aqueles que se manifestassem fiéis à palavra de Deus seriam preservados e recompensados. Mastral advertia que os cristãos precisam estar preparados para os desafios que surgem e que a única maneira de sobreviver espiritualmente ao fim dos tempos seria mantendo uma vida de oração, fé e obediência a Deus. Ele via a vinda do Senhor como uma oportunidade para aqueles que se mantivessem firmes até o fim receberem a recompensa eterna. As profecias de Daniel Mastral nos desafiam a refletir sobre os sinais dos tempos. Independentemente de como cada um interpreta essas profecias, a mensagem central permanece. A humanidade está vivendo um momento decisivo e é fundamental estarmos espiritualmente preparados para os eventos que estão por vir. E ao observarmos os sinais no céu e na terra, precisamos estar atentos e prontos para viver uma vida de fé verdadeira, conforme as Escrituras nos orientam. Se as previsões de Mastral estão corretas ou não, uma coisa é certa: o fim dos tempos, seja no futuro distante ou mais próximo do que imaginamos, é uma realidade que nos chama a viver com propósito e discernimento. Até a próxima. If tomorrow the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands.